Fala, doutor! Com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor! Depois do seu curto período de férias, ele está de volta. Teve ouvinte que achou que ele estava ao vivo nos últimos 2 programas, mas não, era gravado. Agora sim, ao vivo. Fala, doutor! Bom dia! Bom dia, falo sim. Muito bom dia a todos vocês, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, de Cruz Alta, da região. Todas as pessoas que estão nos escutando, nos vendo vivo e a cores pelas mídias digitais. Muito bom dia a todos vocês, boa semana, paz e luz. De fato, estamos de volta. Foram aí 10 dias de férias, que é importante as férias, né? Dar uma quebrada aí, nós podemos até conversar sobre isso daqui um pouco, né? Meio curta essas férias, né? 10 dias eu acho curto. É, mas melhor ser curta do que não ter, né, Paulinho? Aí eu também concordo. Eu também concordo. Essa é muito cara de pau, né? Além de eu conseguir tirar férias e botar defeito as minhas férias. Mas isso aí, de fato, é tipo assim, eu levo 3 a 4 dias para me adaptar nas férias, porque você vem no ritmo acelerado de trabalho. Aí quando você tira férias, a mente ainda está muito ativada. Então até você se adaptar demora uns 3, 4 dias, né? E quando você começa a sentir realmente que está de férias, aí tem que voltar. Mas, graças a Deus, tem o que voltar, para onde voltar e o que fazer. Então, agradeço aí esses 10 dias de férias aí. Agradeço aí, Paulinho, aí, pela tua paciência aí de colocar os nossos programas no ar aí, né? Maravilhoso. Foi bom, né? O programa deu tão certo, as gravações deram tão certo que até a hora ficou sincronizada. Olha que beleza. Eu cheguei a ficar meio assustado, assim, porque eu escolhi o programa, não era para sincronizar a hora, né? Porque tem diferença, essa temática é diferente também, né? Mas deu tudo certo. Coisa bem boa, coisa bem boa. Por isso mesmo que os ouvintes mandavam pergunta, inclusive o seu Alberto achava que o senhor estava aqui. É mesmo? É verdade. Pois seu é, Alberto, pessoal. Dona Rosana, enfim, um monte de gente. Pois é, pessoal, estamos aí ao vivo e a cores nas mídias digitais, né? Sobre aí o Facebook, Instagram aí, né? Tanto da Rádio Cruz Alta, com o Paulinho Barcelos e do Dr. Paulo Viesili. E hoje nós estamos aqui com uma amiga minha, uma convidada especial, a nossa psicóloga Kelly Guidini. Kelly, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo. Tu também tá aí nas tuas mídias digitais, né? Instagram aí, né? Que é fundamental essas mídias digitais, né? Vamos falar sobre isso hoje, né, Paulinho? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar entre amigos para falar de um tema tão importante na atualidade. É verdade. Você aí que está em casa, quiser deixar aí o seu comentário, né? De sempre, é fundamental o seu comentário. Kelly, tem pessoas da Alemanha, pessoas de Portugal, de outros estados que nos escutam, pessoas que moram fora do Brasil, aqui da região de Cruz Alta e que tem saudades, né, de escutar algo da terrinha e que está sintonizados conosco, tanto pelas plataformas digitais, né? Isso é muito importante. Então você está aí nos escutando, nos assistindo, deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, que o nosso amigo Jonatas Klaff, que já está aqui pronto para nos auxiliar aí nas mídias digitais. Falar nisso, um beijo e um abraço para minha sogrinha, que ela não perde um programa. Ieda, beijão pra ti. Tu passou em Soledade agora no período de férias? Óbvio, né? Senão eu tô ralado. Tá, porque quando eu for pro lado de Soledade já sei, né? O café lá tá garantido, né? É só tu avisar. Tá certo. É, mas avisa umas 2 semanas antes, viu? Não, mas pra um café colonial não precisa tanto tempo, Paulo. Pois é. Qualquer coisinha. Fala Doutor tá num oferecimento do ICA, Instituto Cruz Altense de Cardiologia, há 25 anos cuidando do seu coração, e também Laboratório Novitá. Experiência, inovação no cuidado com sua saúde. Qual é a temática do programa hoje? Pois é, o tema de hoje é bastante polêmico, viu? Que é o paradoxo aí, né, das tecnologias digitais, né, as plataformas digitais. Aí a gente tem aí, agora mesmo acabei de citar o Facebook, o WhatsApp, acabei de citar também aí a questão aí do Instagram, etc e tal, e entre outras, tem Telegram, TikTok, tem outros aí que eu nem sei, que eu não uso, mas tem aí, o mundo tá cheio aí, que é essa ferramenta fantástica, que foi criada aí no intuito de desenvolver o ser humano.
Mas vem trazendo aí uma série aí de problemas, né? Porque até então a humanidade não estava acostumada com essas mídias digitais, e aí então com as mídias digitais estão surgindo certos problemas, né? Certas alterações no padrão de comportamento, e a gente aqui vai falar muito sério. Lembrando vocês, pessoal, que tudo que é falado no programa é científico, é base na ciência, tá? Não é o Dr. Paulo Viesli que está achando. E outra coisa também aqui, o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com ideologia, nem as questões aí da direita, das questões aí da esquerda, aí o pessoal já começa aí a caracterizar aí vulgarmente as pessoas, chamando as pessoas de esquerdopata, ou direitopata, ou qualquer pata aí. Então, a gente tem aí que ficar muito maduro nesse tema, nesse assunto, que ele é muito importante. Por que é muito importante? Que ao mesmo tempo que é essencial, vem se mostrando muito prático e de bastante resolutividade, mas também, por um outro lado, vem mostrando aí bastante problemas. E para isso aí, então, eu trouxe aí a nossa amiga, a psicóloga Kelly, que vai conversar conosco aí essas relações aí que nós estamos trazendo aí. Kelly, muito bom dia, muito obrigado pela tua presença, é sempre um prazer, um orgulho estar sempre ao teu lado, viu, Kelly? Para mim também, um grande prazer. E esse tema, né, Paulo? Primeiro eu queria fazer uma pergunta para os ouvintes e para nós mesmos, né? Porque a gente acha que a questão das redes sociais está direcionada só a adolescentes, crianças e adolescentes. Não é. Né? Não. Mas nós adultos somos exemplos. E eu queria iniciar com uma pergunta: quantas horas nós ficamos conectados? Ah, sim. E começou pesado. Começou pesado. Depois eu vou ver quantas horas eu fico. Eu acho que eu já tenho a resposta. Porque eu, profissionalmente, eu fico tranquilamente 5 horas e meia aqui pela manhã e início da tarde. E depois eu tenho que ficar mais 4 a 5 horas. Então eu fico lá umas 10 a 12 horas que eu tô conectado a tudo que tá acontecendo. Isso sim. De segunda a sexta, né? Sábado e domingo, tchau, não tem mais. Eu fico em torno aí de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas e meia. Por quê? Porque, claro, a gente tem as questões comerciais do Instituto de Cardiologia, eu tenho que estar atento ali, né, me respondendo e falando as coisas, as pessoas, etc., que nos procuram. Também é uma base onde eu pego muita informação, né, ainda mais agora, nesse período de tumulto político que a gente está, as coisas ocorrem muito rápido, agora mesmo acontece um escândalo e agora mesmo isso já está na mídia. Então é uma maneira da gente também estar atento. E por causa disso, a gente acaba extrapolando, ficando mais. Mas, Kelly, antes de nós entrar no assunto, no contexto, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Afinal de contas, quem é a Kelly Guedini? Eu conheço bastante, né? Eu conheço muito você. Quantos anos nós nos conhecemos? Bastante. Não vamos falar, né? Bastante. Não é? Estão com medo da idade, Olha. Etarismo. Que, uns 15? Mais, né? Um pouquinho mais de 20. Bem, quanto tempo! Que maravilha! Eu fui lá no Instituto de Cardiologia em 2008, então são 17 anos, né? A Kelly já estava lá. Sim, eu me formei e logo comecei o estágio no ICA. Então, eu tenho 22 anos de formada. Meu Deus. Então né? 22 anos. Coisa bem boa. Então, nós estamos entre amigos e isso me facilita muito esse nervosismo que a gente tem, né? Numa entrevista. Nervosa? Eu fico sempre, Paulo. Mas por quê? Não sei, eu fico, né? Porque o tema é de muita responsabilidade. Sim. Então, como tu fala, né? A gente pesquisa para trazer a ciência, né? Sim. O que é comprovado, nada que é achismo. Isso é verdade. Né? Então. E aí, quem é a Kelly? A Kelly é psicóloga, né? Formada há 22 anos, trabalho na clínica desde que me formei, atendo adultos, jovens e adultos e idosos, né? Não atendo crianças. E amo o meu trabalho, sou uma pesquisadora. Conheci um cara há 20 anos atrás que me incentivou muito a pesquisa, né? Que é esse cara, que é o Paulo Viesli. Então,
A partir de então, depois que eu conheci esse mundo da pesquisa, isso me deixa muito responsável, Sim. sabe, Paulo? E de trazer para os meus pacientes e para a minha rede social assuntos que são embasados. Ah, com certeza. Né? Então, esse assunto das redes sociais é um assunto, é um paradoxo, como tu falou. Tem muitas contradições e envolve vários públicos. Sim. Desde as crianças. Mas antes ainda de você entrar aí, eu não estou satisfeito assim. Ai, meu Deus, o que mais tu quer saber? Eu quero saber, ele ter filha de quem, né? Irmã de quem? Sim, quer saber minha família? Então. Eu daqui sou de Cruz Alta, né? Sou de Cruz Alta, atendo aqui. Sou filha da Beth e do Darcy, que estão em viagem, não estão. Porque quando eles estão aqui, eles estão sempre curtindo, né? Mas depois Eles ouvem manda direto, um link pra eles lá. Eles ouvem direto o Ponto Crítico, Ouvem né? direto. Meus irmãos também, a Kátia e o Diego, estão lá na Madeireira assistindo. Trabalhando lá. Abraço pra vocês aí, gurizada. Abraço. Aí, ó, bom trabalho aí. E pra todo o pessoal lá da Madeireira também. E o que mais quer saber, Paulinho? Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá Vamos bom, direto ao assunto. Vamos direto ao assunto aí, né? Mas é importante, né? Porque identificar, né, Paulinho? O que você acha? Eu acho legal. Eu acho bacana. Eu só acho que tu veio rápido das férias que Tá acelerado, né? Eu tô acelerado porque a gente tava atrasado, então eu vim correndo. Não, fica tranquilo, relaxa, tá tudo dentro do tempo. Tá dentro do tempo, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Pois é. Mas, Kelly, então vamos voltar a esse assunto aí das mídias digitais, né? Pessoal, o que é mídia digital, né? Para começar o conceito, o que é mídia digital, né? Então, são essas plataformas digitais que nós temos aí, que o mundo vem se interagindo há muito tempo, né? Há bastante tempo aí. Mas, de novo, vamos lá, o Facebook, Instagram, né? O TikTok, Telegram, entre outras aí que eu não sei o nome, já e falei. O WhatsApp também, né? WhatsApp. Fica jogando o WhatsApp aí como se fosse mídia digital, porque tem muita gente assim, não, eu nem fico nas redes sociais, eu passo o dia inteiro no WhatsApp. Claro que é. O WhatsApp é fundamental. Por exemplo, a minha mãe tem 90 anos, vai fazer agora em agosto 91, e ela aprendeu a trabalhar com o WhatsApp, a mexer no WhatsApp. Então ela se comunica com as minhas sobrinhas que moram em Lisboa, tem outro que mora nos Estados Unidos. Aí então ela se comunica, faz vídeo, posta para parentada, então faz vídeo ao vivo, ela faz ligações. Então assim, é uma interação muito boa. Imagina uma senhora de 90 anos, né, com aspecto cognitivo, e aí como que, por um lado, tem toda essa interligação, essa facilitação, mas por um outro lado aí parece que a gente tem bastante prejuízo, né, bastante prejuízo. Kelly, quais são esses prejuízos que podem aparecer em relação aí ao excesso de uso de mídia digital? Quais são esses prejuízos? São muitos, né, Paulinho? Muitos. Paulinho. Pode chamar, não tem problema. Mas eu sou o Paulinho, ele é o Paulo. Paulo. São muitos, Paulo, porque assim, como a gente estava falando, o brasileiro fica em média 9 horas conectado. E o que é isso, conectado? Não é nas redes sociais, né? Como tu falou, a gente ocupa a internet para trabalho, para pesquisa, para estudo, né? E dessas 9 horas que o brasileiro fica conectado, 4 horas são nas redes sociais. Essa é uma pesquisa, né? Então, se a gente for analisar 4 horas de um dia, é muita coisa, né? Então, o que a gente está exposto nas redes sociais? Aqui que a gente está exposto. Há muita informação que às vezes é irreal. Há muita imagens que são, às vezes, não são reais. Há uma esfera de felicidade que não é real, né? Porque assim, as pessoas só postam nas redes sociais aquilo que dá certo. Certo. Os bastidores a gente não conhece. Certo. Às vezes quebra o maior pau em casa e de repente tira uma foto que tá tudo bem. Exatamente. Ou no trabalho, ou abre rua. aquele sorriso numa selfie lá, posta, mas a pessoa está em depressão. Isso a gente vê muito no consultório. Certo. Né? A pessoa super depressiva tentando vender uma imagem que não é real. Só que quem está ali acredita. Sim. Né?
Então acredita que aquilo ali é... E daí as pessoas perguntam, mas tá todo mundo feliz, por que eu não tô? Certo. Se tá todo mundo feliz. E isso gera um distúrbio, né? Um transtorno, porque a pessoa fica na insatisfação, na frustração, a vida dela tá sempre ruim, tá todo mundo bem, né? E outra coisa, Paulinho, as mulheres são muito mais afetadas pela rede social, justamente pelo culto à imagem. Ah, sim. Sim. Se cuidam mais, né? Exatamente. E daí o que acontece? Aquele corpo feito em academia, com vários filtros, com várias inserções cirúrgicas, eu quero esse corpo. Certo. Como é que eu não alcanço? Aham. Né? E o que começa? Todo mundo tem, só eu que não. Pois é, e eu não consigo, né? E às vezes eu faço a mesma coisa que aquela mulher faz, né? E eu sou de azar porque comigo não funciona. Exatamente. Então as redes sociais geram uma esfera de insatisfação, de frustração. E isso sim, daí esse sentimento de frustração, insatisfação, inadequação gera outros transtornos psicológicos, que daí vem a ansiedade, a depressão, o pânico. E já está provado cientificamente, Kelly, que aumentaram, melhor falando, os índices de ansiedade, depressão, inclusive suicídio, por causa disso? Já está provado. E quer dizer que não é fofoca, não é diz-que-diz-que, não é politização, é real. Exatamente. É real. Tem pessoas que já têm um histórico, né, Paulo, de doenças, de transtornos emocionais, e isso as redes sociais potencializam. Então quer dizer que toda pessoa que já tinha ansiedade, ela passa a ter mais ansiedade. Se ela tem frustração, mais frustração. Se ela tem indignação, mais indignação. É isso? Isso mesmo. Mas podemos dizer o contrário, então quem era feliz vai ter mais felicidade? Não. Ah, não. Não. Mas olha que interessante. Mas é que, na verdade, toda a vida a gente sempre se comparou com os outros, né? Eu acho que é meio da questão humana, né? De se comparar, analisar, avaliar. E eu acho que a Kelly tem razão nesse ponto do ponto de potencializar. Tu olha lá uma mulher como ela, vamos citar o exemplo da mulher que é bem mais cuidadosa com a autoimagem, né? Ela se veste melhor, ela cuida detalhes, cuida com muita... Às vezes a própria mulher olha no espelho e vê o corpo que ela acha que tá ruim, mas às vezes tá maravilhoso, mas ela acha que tá ruim. Sim. Ela tem sempre uma autoavaliação, então isso aí fica potencializado. Ah, fica. Olha a foto de uma mulher maravilhosa lá onde tem 500 Photoshop e outros filtros, e aí não é a verdade, daí... Photoshop, para você que está em casa e não sabe o que é uma maneira de deixar a foto melhor, viu? Maquiar a foto ali, ajeitar a foto ali, ficar melhor. Kelly, mas e assim, além disso, então existe essa alimentação, essa alimentação do negativo. E isso é do dia a dia, né? Então, como você falou, as pessoas ficam muito tempo nas mídias digitais, então isso vai alimentando dia a dia essa problemática. Quer dizer que isso é um crescente, então. Sim, sabe como é que funciona, Paulinho? Paulo? Não, pode chamar de Paulinho também, não tem problema. Por causa do... É Paulinho e Paulinho. É ciumento, né? Não, para de fazer terapia, Paulo, vamos ver a Kelly ali. Olha, lidar com 2 Paulos não é fácil, né? Mas assim, como é que funciona? Por causa do algoritmo. Então, assim, se uma pessoa uma mulher, vamos pegar uma mulher, minimamente insatisfeita com o corpo, daí ela começa a rolar ali o feed, né? Que é aquela partezinha ali do Instagram ou do Facebook, que tem as notícias, e começa a curtir coisas de... vestido, vamos supor. Ou emagrecimento, tá? Vou pegar essa parte das dietas que para mulher é mais problemática. Emagrecimento, fazer atividade física, dar like. O que o algoritmo e as big techs entendem? Ela quer emagrecer. E o que acontece logo depois? Ela está insatisfeita. Começa a aparecer uma enxurrada dessas informações e logo depois os remédios. Ah, sim. Claro. Os remédios para emagrecer. Remédio, chá, atividade física, personal.
tudo. Então, é como se criasse a doença para oferecer o remédio. Ah, entendi. Quer dizer, então, que o fato de, quando você fala feed, é o fato das pessoas rolarem a tela. Eles ficam rolando o feed, que é o feed ali onde tá as notícias, né? E fica rolando as telas. Fica ali, daí dá like, curte um vídeo. Isso acontece com as tragédias também. Tem pessoas que adoram vídeo de tragédia, né? E daí ficam curtindo. Ah, esse aqui, olha só, olha quem morreu. Olha só esse acidente. Olha... E daí, o que o algoritmo começa a oferecer é só essa informação. Sim. E a gente sabe, né, Paulo, como é danoso para o cérebro e para o emocional, a gente só está vinculado a notícias ruins. Ah, isso é verdade. É impressionante. Algoritmo, para você que está em casa e você que ainda não sabe o que é isso, é o seguinte: existe dentro dessas mídias digitais inteligência artificial, que é um tema que nós vamos usar para outro programa, que é muito legal também, mas também traz seus problemas. Então, no momento que a pessoa está parada numa informação, numa imagem qualquer, contando 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 15 segundos, 30 segundos, vamos supor, tem um robô que conta quantos segundos essa pessoa fica parada nessa imagem. Então isso, o computador, através do robô, ele já sabe que aquele tema, seja lá qual for, né, deixou a pessoa mais instigada. Então, as próximas imagens que a pessoa vai puxando pelo feed que a Kelly falou, pela imagem, já vão ser muito parecidas com essa que você ficou lendo por mais tempo. E como a Kelly disse, você deu ali um ok, botou um coraçãozinho, ou botou uma joinha, que ela chama de like, né, que você compartilhou, ou você fez qualquer comentário, né, ou botou um joinha, um polegar assim, ou tem um coraçãozinho, você botou um coração, isso também já aciona os robôs, e os robôs, através de algoritmos, eles leem isso e eles interpretam e chegam a traçar até o perfil da pessoa. Então todas as imagens, todas as informações que vão vir por aí estão relacionadas a esse perfil dessa pessoa. Então, conforme, se a pessoa gosta de carro, vem carro. Se a pessoa gosta de navio, vem navio. Se a pessoa gosta de notícias trágicas, acidentes e problemáticas, vem o predomínio dessas informações. Como a Kelly tocou num assunto muito delicado, que é a questão ali da mulher, no sentido de que se ela é gorda, ou se ela é magra, ou se ela é feia, ou se ela é bonita, se ela é loira, ou morena, ou preta, ou branca, ou amarela, ou é indígena. Então, vem todas esse tipo de relação. Então, ela vai selecionando conforme o perfil dessa pessoa. Então, fica todas essas informações selecionadas. E qual é o problema disso, então, de selecionar? Porque se eu gosto de ver determinado assunto, eu acho que é interessante mesmo que selecione esses assuntos para que eu veja e que não fique vendo aleatoriamente. Então, se por um lado é legal porque seleciona, por que faz mal? Porque, na verdade, cria-se bolhas de informação, né? A pessoa fica só naquilo ali. Né? É aquele ditado, né? Um mundo irreal, Exatamente, mundo falso. Porque daí a vida não é só isso, né? Ah, sim. E uma coisa que eu gosto sempre de falar com os meus pacientes é que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Ah, certo. Então, tudo bem se tu gosta de carro, tu quer ver carro, mas só ver carro e o resto, e a visão crítica do mundo, e o que está acontecendo no mundo, e as crises, e as guerras, a pessoa fica ficcionada naquilo. E acha que todo mundo está naquilo ali também. Exatamente, esse é o pior lado, aquele né? é o mundo, né? O mundo não é só, apesar de ser importante, o mundo não é só aparência, não é só imagem. A imagem é importante que a gente cuide do corpo, mas não é só isso. Certo. Então, o problema é, Paulo, criar uma bolha de alienação, a pessoa fica alienada do resto. Alienada. Isso é muito grave. É gravíssimo. Essa alienação é gravíssima. E isso acontece muito com os adolescentes. Eles acham que a vida é aquilo ali. Que a vida é a rede social.
E pegando nesse público, nessa faixa etária dos adolescentes, quais são as consequências psíquicas para os adolescentes que estão assim, porque deu-se para entender que quanto maior as mídias, maior é a comunicação que os adolescentes têm. Porque há um bom tempo atrás, quando eu falava com os meus guris, ficavam muito tempo nas mídias digitais, a resposta que eu tinha era o seguinte: bom, mas então eles estão se comunicando, é a maneira deles se comunicarem. Então isso é uma melhora na comunicação. Se isso é melhor na comunicação, por que vem trazendo tanto problema para os adolescentes? Sabe, Paulinho, Paulo, eu fui pesquisar, eu não me lembrava, foi em 95 que a internet veio para nós, né? Sim. Em 95. Sim. Em 95 eu tinha 15 anos. E naquela época, o que era a internet para nós? Era uma grande Barça. Uhum. Os livros, né? Era como se fosse uma grande biblioteca. Então eu ia lá e ia pesquisar, né? Não precisava mais ir na biblioteca da escola. A gente ia para a internet e ia pesquisar onde é que está isso em tal livro. Essa era a promessa da internet, né? A viabilizar, ampliar acesso à informação, a conteúdos, e isso é excelente. Excelente. O que está acontecendo agora? Está indo para além disso e está indo para uma questão comportamental. Então, se a gente olha para os adolescentes, muitas coisas mudam na relação deles. Inclusive, esse acesso irrestrito aos conteúdos deixa eles muito suscetíveis. A adolescência em si já é um período de vulnerabilidade emocional, né? Já isso é fato. E nessa vulnerabilidade, se ele fica exposto a questões sem controle, isso desvirtua em muitas questões. Por exemplo, fica mais fácil dar opiniões sobre os meus amigos, né? Às vezes até anonimamente. O cyberbullying, por exemplo, o bullying já é um problema, e o cyberbullying é o bullying feito nas redes sociais. Certo. Essa facilidade que eu tenho de dar minha opinião sem ter nenhum consequência. Sim. Né? Pode dar uma opinião escondido através de uma fake ou de um perfil falso, né? Eu faço prints das minhas conversas, eu mando para outros colegas, eu faço print falando mal de uma colega e mando para outra. Por isso a importância dessa lei, né, feita nesse ano, em janeiro, da proibição de celulares nas escolas. Porque ele realmente está prejudicando o ensino, está prejudicando o desenvolvimento do adolescente. Uhum. E está prejudicando toda essa questão até, Paulo, das habilidades mais básicas, que é do falar, do ouvir e da conversa. Vocês já viram como é que os adolescentes conversam? A velocidade da fala deles está na velocidade vezes 2 ali do Instagram. Às vezes a gente não entende o que um adolescente fala porque ele está falando muito rápido. Sim. Ele pensa muito rápido. Mesmo, né? E eles não querem ouvir muito. Se tu tá conversando... Não, é palestra. Qualquer 30 segundos já é palestra. Por quê, Paulinho? Porque hoje eu estava até escutando um podcast sobre isso, que a orientação das Big Techs, que são as empresas grandiosas, né, da tecnologia, é que os vídeos sejam de 15 segundos. Sim. Justamente antes era de 30. Para rolar, né? Para rolar. Então, quer dizer, o nosso cérebro fica viciado em coisas pequenas. Então, se tu tá falando muito, para, tá, Paulo, deu, me passa a informação rápida. Sim, resume. Resume, porque a gente já não tem mais paciência. E outra, tem a questão do vício, né? Pois isso aí vicia, né, Kelly? Vicia. Por que vicia? Porque a gente fica, sabe? Eu vou confessar uma coisa que eu faço. Às vezes, à noite, assim, uma coisa totalmente errada que uma psicóloga não deveria estar falando. Mas, como eu sou humana, né? Chega a noitinha ali, vai deitar,
né? Daí, ou não deita ainda na cama, rola lá o feed e os rios, né? Os rios engraçados, os rios Sim. de piada, os rios de... São pequenos rios, pequenos vídeos são que estão ali, pequenos né? vídeos. Que cada pessoa coloca no seu Instagram ou no seu Facebook, assim. E daí, né? como o meu algoritmo já viu que eu gosto desses rios que são engraçados, Ele vai te dar todos ele esses vai rios. me dar. Então, daí, o que acontece? Eu fico rolando e acho graça, dou risada sozinha, né? E o que acontece? 15 segundos é o suficiente para desenvolver em mim o mecanismo de recompensa, a dopamina. Uma sensação. Gera hormônios cerebrais, eu dou risada, entre elas a dopamina. Engraçado e me dá prazer, né? É um hormônio, a dopamina é um hormônio emitida pelo cérebro através do prazer. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu quero mais. Quero mais. Eu quero Como mais. se fosse uma droga mesmo. né? Exatamente. Hoje, o vício por videogame já está catalogado no DSM, que é a nossa bíblia, né, dos transtornos. Mas eu vejo isso, a nossa relação com a rede social, muito parecida. Sim, sim. Né? Porque Sim. a dopamina, e daí a gente fala que isso é dopamina barata. Aham. Porque é uma dopamina que não traz nenhum benefício e passa rápido. Curta duração. É diferente a dopamina quando a gente faz exercício físico. Certo. A dopamina do exercício físico vai ficar ali. E essa da rede social é como se fosse um vício no chocolate. Eu comei um quadradinho, eu quero mais um. Aham. Ou tipo assim, aquela pessoa que está angustiada sai para fazer uma compra e também é uma pequena recompensa, uma pequena dopamina. Né? Então, no caso de fumar, jogar, beber, então são os vícios, é o mesmo mecanismo, então. É como se estivesse bebendo, fumando, né? Viciado em jogo, etc e tal, ou então viciado em compra, ou então viciado em limpeza. E o pior né? que tudo é que a pessoa que está viciada, ela não enxerga. O que mais me deixa preocupado é que o adolescente, o pré-adolescente também está viciado, mas os pais também estão. Sim. Então não conseguem ter o filtro. Sim, porque quando a gente Chegar e vê... dizer, olha, chega, é demais. Vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai ligar pros amigos para sair, passear, entendeu? Vai viver. Aham. E o que eu vejo é que tem muito, quando eu observo assim, às vezes alguns conceitos de pré-adolescentes e adolescentes, é que eles têm conceitos sobre aquilo ali, mas não têm experiência vivida sobre aquilo ali. Então, o fato de as pessoas ficarem 3, 4 horas, principalmente adolescente, né, crianças, nós vamos entrar aí na questão das crianças, mas assim, ó, pegando aí a gurizada aí de 10, 15 anos, aí até os 18, então eles ficam recebendo muitas informações, muitas horas do dia, gerando aí uma adição, né, uma espécie de recompensa psíquica em relação a isso aí. E do ponto de vista assim de relacionamento com outro adolescente, isso facilita ou dificulta? Porque o que a gente vê? Na minha época, a gente tinha, meus pais viviam me chamando para que eu estava fora de casa, brincando na rua, para eu entrar para dentro de casa. Agora, o que a gente vê? Os pais, né, falando para os adolescentes para sair de dentro do quarto, para ir para, enfim, jogar bola, andar de bicicleta, socializar, fazer alguma coisa. Então, o fato dos adolescentes ficarem muito tempo dentro do quarto, nas redes sociais, isso melhora o relacionamento social com outros adolescentes ou isso piora? Porque eles estão se comunicando pelo celular, então não deveria melhorar? Não deveria. Não deveria. Não, por quê? Porque não é a mesma coisa, né, Paulinho? Ah, entendi. Não é a mesma coisa no sentido assim de... É diferente. Hoje a gente vê, às vezes, adolescentes na mesma sala, cada um no celular. Eles poderiam estar se relacionando, né? O pedido de todos os profissionais da saúde mental é que a gente tire esse adolescente de dentro do quarto, certo. Que a gente leve, porque o isolamento social é uma das consequências
do abuso das redes sociais. Mas isso já está acontecendo, né, Kelly, com toda a sociedade, na verdade. Exatamente. A gente veio com a pandemia que acabou nos levando para um local desconhecido dessa nova geração. Acelerou esse processo. E aí quem estava isolado hoje, a gente vê, por exemplo, pela vida noturna. Ela não é uma vida noturna como era há 20 anos atrás, de movimentação. Ela é bem menor e pega em dias de inverno, então não tem ninguém na rua. E aí não é todo mundo tá reunindo na casa do fulano ou do Beltrano, não. Tá cada um na sua casa, na rede e conversando. Achando que tá sociabilizando. Pois é. Nós estamos no nosso horário de intervalo ou sim ou não? No horário de intervalo. O senhor voltou bem ligadinho mesmo nas férias, hein? Tá bem bom, né? Como fez bem as férias. Vamos fazer, né? Então, enquanto nós vamos fazer o intervalo, veja você aí no seu celular, aí, pesquisa no seu celular quantas horas você fica nas mídias digitais aí e interaja conosco, converse conosco para ver se você fica muito tempo. E também, você que está aí nos escutando, nos assistindo, você está viciado no celular, nas mídias digitais, sim ou não? Responda para nós aqui, que nós estamos aqui esperando a sua resposta. Doutor Paulo, eu tô viciado nas redes sociais. Me dá um remédio. O remédio sai das mídias sociais. Tá bom, depois do intervalo, então. Tá bom. 9h54, voltamos com o segundo bloco do Fala Doutor, desta segunda-feira. Pois é, o assunto polêmico, né? As mídias digitais, né? As consequências das mídias digitais. Nós estamos aqui conversando sobre essa solução, problema, que ao mesmo tempo é uma solução para muita coisa, também trouxe muitos problemas, e problemas graves, né, gente? Graves que impactam diretamente na saúde mental, trazendo mais depressão, mais ansiedade, inclusive aumentando até o risco de suicídio, né? Isso em todas as idades, tá? Adolescentes, adultos, jovens, inclusive até a terceira idade, tá? E nem vou falar aqui na questão de criança, imagina, né? Criança aí até 2 anos aí é proibido, né? De preferência sem mídia digital nenhuma, sem essas telas para as crianças, né? E nós estamos conversando aqui com a nossa psicóloga de Cruzaltense, aqui já bastante conhecida nossa, a doutora Kelly Guidini, que está aí trazendo a sua experiência de consultório em relação aí como que ela está tratando, como é que ela vê essas consequências das mídias digitais nas pessoas, né? Uma delas, então, eu acabei falando aqui, que são as questões emocionais, né? Que isso é muito caro pra gente, né, gente? Saúde emocional é muito caro no sentido de muito importante, tá? E antes de nós avançar um pouquinho, eu quero agradecer aqui aos nossos rádio ouvintes que estão sempre atentos conosco aqui, né? Então, para começar, a doutora Carla Binsfield, a nossa amiga Carla Binsfield, um beijo bem grande para você. Tá nos ouvindo, Carla? Tá nos ouvindo. Um abraço, Carla. Tô te esperando aqui também um dia. Um dia, né? Quem sabe um dia ela vem, né? Porque convite já foi feito, né? E 200, eu já cansei já de fazer convite para ela, né? Então a Carla tá dizendo para ti que você é muito maravilhosa, tá? Que a nossa convidada de excelência, né? A amiga dela, a Kelly ali, né? Muito bem. Eu acho as duas maravilhosas. Eu também. E por mim podia vir as duas no mesmo programa, seria maravilhoso. Só tinha que aumentar o tempo do programa, né? Né, Paulinho? Uma manhã inteira, né? Ia já virar um seminário já. E por que não, né? E por que por que não um seminário com palestras aberto ao público do Fala Doutor, com temas específicos? Olha aí. É uma boa ideia, viu? Boa ideia. Nesses 2 anos agora de Fala Doutor, Paulinho, a gente vai ter que criar alguma coisa aí, Paulinho. Eu já te dei ideia, com um chá ainda. Beneficente para as pessoas aí. Chá beneficente, muito bem. Eu já tô fazendo tudo junto, assim. Né? Muito bem. Nós temos aqui, pessoal, tem uma dica muito boa, tá? Quem aí tem Netflix em casa, tá? Ou então tem um vizinho, um amigo, um primo, um parente que tem a Netflix. Tem um documentário chamado O Dilema das Redes, tá? Na Netflix, O Dilema das Redes, que é um documentário que mostra como que foi criado as redes sociais, né, de que maneira elas foram criadas, e os próprios criadores mostrando os efeitos prejudiciais das redes digitais, das mídias digitais, tá? E tanto é que eles foram ou pediram demissão ou foram demitidos e acabaram aí então revelando ao mundo esses problemas aí, tá? Não é à toa que existe essa grande pressão
contra a regulação das mídias digitais, tá? E não é à toa. O senhor Alberto está sempre interagindo conosco, e as interações do senhor Alberto são fantásticas, né? Olha o que ele falou aqui, né? Então, muitas pessoas têm dores no corpo. Por quê? Porque fica muito tempo na mesma posição no celular, né? Pessoas também caminhando na rua, que tem risco de acidente. Nas escolas, nos recreios, as crianças ficam no celular. Ficavam, né, seu Alberto? Agora não pode ficar mais, é proibido, tá? É proibido. Isso também gera grandes problemas, né? Tanto é que quando eu fui vereador nessa gestão passada, eu tentei várias vezes criar uma lei no nosso município para proibir os celulares nas escolas, e eu não consegui avançar dentro da Câmara dos Vereadores de Cruz Alta por causa das forças conservadoras e reacionárias que existem dentro da nossa Câmara dos Vereadores, que impediram que o projeto avançasse. Mas, como a Kelly falou, né, ali em janeiro e fevereiro, então teve aí essa lei federal proibindo o uso dos celulares nas escolas, né? Tanto o âmbito dentro da sala quanto fora da sala, no caso do recreio, né? E aí isso foi pelo deputado do nosso Rio Grande do Sul, né? O deputado gaúcho Alceu Moreira, né? Que fez essa lei aí e foi aprovada. A Mônica Mello diz o seguinte: obrigado, Mônica, pela sua participação. A Mônica que está lá na Alemanha, né? Na Alemanha. Que chique, né? Muito obrigado, Mônica. Direto, né? É um orgulho para nós, Mônica. Essa eu não vou poder tomar um café com ela tão cedo, que é mais difícil o deslocamento, né? Lá pro Sedex, Paulinho, de repente. Não. Você já quer essas coisas virtuais, eu quero presencial, o tema é esse. Olha só que interessante que ela falou. Mônica, obrigado pela sua colaboração, né? Contribuição. Meu celular me avisa quando está demais, eu quero aprender isso. Mas graças a Deus estou no controle, né? Só quando estou ouvindo a rádio nesse horário, é assim passa um pouco do limite, tá? A letra do Jonathan é tão bonita que às vezes a gente não consegue entender, né? Foi e voltou das férias, continuou reclamando da letra do Jonathan. Pois é. Daqui, Jonathan, que eu vou mostrar para os ouvintes aqui na câmera. É linda a letra dele. Todo ataque injusto eu tenho que fazer alguma coisa. Olha aqui, ó. A letra do Jonathan é muito bonita. Para aí, essa câmera aqui. Vamos ver. Olha ali, até os ouvintes estão conseguindo ler ali o dilema das redes, ó. Olha ali, ó. Letra desenhada. É desenhada, Mas mas Kelly, então assim, nós temos um problema, então, que é esse problema mental, que a gente viu que a coisa é complicada e que a tendência é piorar na medida que a pessoa fica mais tempo. Outro problema, um outro eixo que nós estamos, se não mais preocupado, ou tão preocupado quanto, que também é um baita problema, é no prejuízo do desenvolvimento mental. Isso é verdade? É verdade, sim. Eu só queria falar algo que a Mônica falou ali, essa questão do controle, né? Hoje tem aplicativos, né, que controlam o tempo, dependendo de se é Android ou não, para cada celular, para controlar o tempo e para te avisar que é hora de parar, né? O limite que tu põe ali. E também aplicativos de controle parental para os filhos, né? Fica no celular do pai, apita ali, o filho para até a internet, né? Suspende até o Wi-Fi. Ó, que interessante isso. Então isso é muito importante. Mas voltando à questão, Paulinho, sim, tem várias questões relacionadas ao desenvolvimento, né, que a gente pode relacionar ao uso das redes sociais, ou, na verdade, o abuso das redes sociais, né? E um deles é essa questão que a gente já tinha falado antes, da ausência de um pensamento crítico, né, do empobrecimento emocional, ou seja, a pessoa fica... Aquilo que a gente estava falando dos afetos, né? Os afetos ficam muito superficiais, as pessoas não conseguem chegar perto das outras. A gente estava falando no intervalo sobre os adultos também, né? As relações amorosas
né? Ou muito líquidas, muito descartáveis. Então, daí como a gente está viciado na dopamina, certo, né? E daí outro ponto que é a pornografia também, né? Também tem isso. E a pornografia não só para adultos, né? Sim, hoje sim. o livre acesso, até adolescentes estão usando pornografia. E, por exemplo, se eu posso ter prazer ali num vídeo de sensual, por que eu vou ter trabalho de conhecer alguém, de sair, ir para um bar, conversar? E daí tem pacientes que dizem, ai, que chato conhecer alguém. Que uma trabalheira. Cansativo, daí tem que perguntar, e daí, como é que tu tá? E daí tem que dar bom dia. Eu não quero, assunto. Não quero mais isso. Então, essa ansiedade, essa emergência, na verdade, prejudica todos nós. E como a gente estava falando também da questão do exemplo que o Paulinho falou, né? Como é que a gente vai querer transformar a vida dos nossos crianças e adolescentes se nós não estamos conseguindo? Certo. Né? Tem aquela história do Gandhi que eu acho muito legal, que é uma metáfora para nós, que chegou uma mãe arrastando um filho lá para ele e diz assim: Gandhi diz para o meu filho que ele não pode comer açúcar, ele tem problema. E daí ele disse assim: volta daqui 15 dias. Daí ela achou estranho, né? Como assim? Eu só quero que ele oriente meu filho. Daí deu 15 dias, ela voltou. Daí ele disse para a criança: olha, tu não pode comer açúcar. E daí a mãe perguntou: tá, mas por que tu esperou 15 dias para dizer isso pro meu filho? Porque primeiro eu tinha que parar. Então, com as redes sociais é a mesma coisa. Sim, tem que começar pelos pais. A gente vê assim: ai, filho, para de mexer no celular. Mas dali 2 minutos o pai tá ali, ó, na sala, num domingo, que era um momento de interação social. Diz pro filho não fazer, mas ele tá fazendo. Pois é, isso que eu vejo assim, Kelly, muito, muito preocupado. Os pais jovens, de vez de estar interagindo, brincando com as crianças, estão socados no sofá, a televisão a todo volume, e as crianças, cada um com o seu celular no seu canto ou no seu quarto, e aquela integração família parece que terminou. Ou é uma outra integração, uma integração digital. Então, isso se perdeu, vem se perdendo esse contato, porque eu não consigo mais ver os pais brincando com os filhos. Alguém maroto vai dizer isso porque tu não vive dentro da casa das pessoas. Mas então, olhem aí na sua casa, quem é avô, quem é pai, quem é mãe, é tio, quem tem irmãos, olhem aí dentro de casa de vocês, se os pais brincam. Antigamente, as meninas brincavam de comidinha, de casinha, os pais brincavam junto. A gurizada brincava de carrinho, de construir alguma coisa, até de desenhar, os pais ficavam junto. Agora não, os pais ficam junto, mas com o celular. Que tipo de prejuízo para o desenvolvimento da criança isso traz? O raciocínio fica embotado, né? Além da questão social. Ele se fecha, ele vai se fechando tanto emocionalmente, e daí o seu Alberto falou da postura. A postura vai se fechando, né? Certo. Ele vai ficando com mais dor no corpo, que não é normal. Uma criança, né? Ter várias dores. Hoje a gente vê muitos adolescentes e crianças com dor no corpo, dor nas mãos, dor na coluna cervical. Então vai se fechando cada vez mais, tanto emocionalmente, na postura, e ele vai se tornando. E isso é muito perigoso, porque isso gera transtornos mentais, gera depressão, gera ansiedade, gera, como tu falou antes, as tentativas de suicídio, porque também tem essa esfera que eu falei antes, Paulo, de que a criança pensa assim: meu Deus, está todo mundo feliz menos eu. A vida das pessoas é maravilhosa e a minha não é. Pois é. E do ponto de vista assim de evolução intelectual, de crescimento intelectual, que a gente chama de aspectos cognitivos, isso também traz
prejuízo para a criança? Traz prejuízos cognitivos no sentido de que a criança não consegue mais pensar, não consegue mais... Mas isso é muito sério. Exatamente, é seríssimo. A concentração, né? Isso até é uma questão... Vamos lá, gente, vamos polemizar. Isso até é uma questão de soberania nacional. Imagina gerações e gerações que se criaram em cima do celular, com excesso de mídia digital. Imagina, então, quanto que um país pode ficar prejudicado em relação a isso. Será que isso é um exagero da minha parte, dizer que é uma questão de soberania nacional, Kelly? O que tu acha disso? Não é exagero, porque, na verdade, a gente sabe que existe um sistema que está empenhado a nos emburrecer. E qual o objetivo disso? A ausência de pensamento crítico, né? Porque isso é tanto individual quanto coletivo, né, Paulo? Porque, assim, se é individual, é porque a gente precisa ter um pensamento crítico e eu preciso me bastar e me entender que eu sou um ser diferente, com os meus defeitos, com minhas qualidades. Eu não faço parte de um exército de iguais. Eu não consigo ser igual a uma mulher das redes sociais. Isso é a parte individual. E a parte coletiva é... Eu não preciso pensar igual que todo mundo pensa. Por que se está na rede social... Porque as pessoas pensam assim, ó... Se está na rede social é porque é verdade e eu preciso me enquadrar nisso, né? Eu vejo isso, sabe por quê? Todo dia eu vou mostrar a minha mãe. E ela chega assim, caiu no meu celular tal assunto, o que tu acha? Aí eu assim, mãe, o que tu acha, mãe? O teu senso crítico, mãe, eu acho que é falso, mas tá tão bem estruturado, tá tão bem feito que me convenceu. Quer dizer, ela tem 90 anos, né? Quer dizer, que o quanto que ela consegue fazer essa relação. Mas a minha mãe teve uma educação, foi professora, etc. e tal. Agora imagina nós pegar esses adolescentes que leem pouco, estuda pouco, escreve pouco. Raciocina pouco. Que daqui a mais 10 anos são os adultos que estão trabalhando. Então imagina só o problema que isso pode se transformar para a nossa sociedade. Concorda com isso também, Paulinho? Qual a tua opinião? Concordo. Minha opinião é exatamente isso, que é um buraco que a gente está entrando sem volta por enquanto a gente não tomar uma atitude. E o pior de tudo não é só as gerações que nós estamos perdendo. Nós também estamos perdendo a capacidade de decisão, opinião e resolução dos problemas com os atuais adultos que tem hoje, que também estão viciados. E aí vão no fluxo do que as big techs ou as grandes empresas mandam. O TikTok na China, ele tem uma versão diferente do que é no Brasil. Diferente. Lá é educacional, né? As temáticas são outras. Aqui começou com a dancinha, né? Foi a dancinha, depois os assuntos que cada um foi divulgando, né? Ou foi gostando daquele assunto e entrando no assunto, né? A dona Helenita de Lara, obrigado pela sua participação. Ela fala o seguinte, deveria levar até as escolas esse bate-papo que vocês estão fazendo juntamente com as fake news. Obrigado, dona Helenita. Os adolescentes, né? Seria um baita projeto também, né? Tem umas mensagens aqui, posso ler algumas? Vamos lá. Então tá. A Ana Sampaio botou assim: bom dia, Rádio Cruz Alta, o programa já por si só é um sucesso, mas com a fala da minha afilhada, que a Ligdine tá arrasando. Minha Dinda. Então Dinda tá, Dinda. Coruja. Dinda, um beijo pra Dinda. Silvia Regina Moraes, muito bom o programa de hoje. Celei Fers também tá dizendo que, de certa forma, todo mundo vai lá e dá uma olhadinha, né? Então a temática é fundamental e importante. E a Simone também fala assim, bom dia, Paulinho, Dr. Paulo, querida amiga Kelly Guidini, Simone da Silva Hamster. Ouvi-la, eu fico muito pouco nas redes sociais. O meu ambiente de trabalho não dá muito tempo, a não ser para pesquisas necessárias e mensagens que recebemos. Mas a minha religião requer muito mais pesquisas em estudos, né, Kelly? Que nos traz muitos questionamentos em grupos de estudos. Excelente programa, Dr. Viesli. Não esquece de mandar um abraço para minha mãe. Estávamos com saudades do senhor. Minha mãe é Iloá Hamster. Dona Iloá, um abraço para a senhora aí, um abraço no coração para a senhora e toda a sua família aí, viu? Muito obrigado aí. 10h12, terminou. Já terminou? Já. Meu Deus do céu. Mas
Aqui, eu acho o seguinte, eu acho que esse assunto, ele é um assunto muito sério, um assunto muito importante, Kelly, e eu queria, não querendo abusar de ti, tá? Não que a gente abuse nas redes sociais, eu não quero abusar de ti, mas eu quero te trazer na segunda-feira que vem para nós fazer o debate 2. Pode ser? A gente precisa trazer a notícia boa, né? A notícia boa. O tratamento, como o que a gente pode fazer. Como identificar que uma pessoa adolescente está viciado, como tratar isso aí. Exatamente. Né? Então isso quer dizer que você aceita. Olha, é uma responsabilidade profissional eu estar aqui segunda-feira. Então tá bom. Então, pessoal, a gente vai. Aqui ainda tem mais um pouquinho, Paulinho, aqui, ó. A dona Maria Denise, minha filha de 5 anos não tem acesso a celular e em casa preservamos o uso do celular. Mas não abro mão de brincar com ela. Muito bem, dona Maria Denise, a senhora é uma exceção, viu? Infelizmente, a senhora é uma exceção. Os pais jovens têm que mudar esse comportamento aí. Pessoal, nosso tempo estourou, nós estamos falando sobre aí, os problemas do desenvolvimento que o uso abusivo não regrado das mídias digitais, né? Se você é contra, se você é a favor, qual é a sua opinião? Venha discutir conosco na segunda-feira que vem, aqui dentro do Ponto Crítico, às 9 horas, né? Aqui no Fala Doutor. E a doutora Kelly Guidini já de antemão já aceitou. Eu gostei que ela aceitou, foi massa. Mas você adivinha se ela não aceitasse, né? Ela já aceitou. Também, né? No ar assim, sem combinar, né? Não deixou muita alternativa, né? Impositivamente já aceitou aí o convite, que é bem importante, né? E esse assunto não é assunto que vai se terminar em 2 programas, mas enfim, nós vamos discutir. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Kelly, muito obrigado por hora, pela parte 1, muito obrigado, Jonatas, pela sua contribuição. Paulinho, muito obrigado pela sua participação junto conosco. Valeu. Né? Até a semana que vem. Muita paz, muita luz e preste atenção nos efeitos das mídias digitais em você em casa, no seu comportamento, na sua capacidade de ler ou de não ler, na sua irritabilidade, nas suas frustrações, nas suas insatisfações. Preste atenção ali na família, no almoço ou na janta, vocês estão interagindo ou estão aí nos celulares, né? E em casa, quando está todo mundo junto, vocês estão interagindo ou estão nos celulares, né? Então, pessoal, não percam até a próxima semana aí, esse assunto nós vamos abordar mais uma vez. Muito obrigado por hoje, paz e luz e um abraço a todos. Fui. Tchau, tchau para vocês. Tchau.